a minha exposição, ela não é técnica. Ela é, na realidade, para a gente estar todos na mesma página para alguma discussão que a gente vai fazer depois. Tá? Mas eu acho que eu fui até feliz que eu coloquei que as estações operadas remotamente, que na realidade a gente chama de remota porque a gente adotou esse nome, mas são estações que estações comuns que a gente opera remotamente. Mas é o futuro, isso aqui era para a Juju estar falando aqui. Porque nós falamos de você disponibilizar a estação para jovem, remotamente e tal, você tem que ter esses mecanismos para você pegar e fazer isso. Né? Então, a ideia aqui é a gente ficarmos todos na mesma página. Bom, existe um conceito, o que é a remota? Porque tem gente, inclusive, acha que a remota é uma gambiarra, que não pode ter, que a Anatel não deixa. Eu já escutei tanta coisa disso. Então, existe uma coisa lógica para a gente explicar o que é uma estação remota. Eu acho que a coisa mais fácil de você entender é que existe uma ligação entre operador e estação. A primeira estação remota que eu tenho conhecimento, talvez o Atilano aí, o pessoal tenha outras histórias, ela não é registrada, mas eu escutei em Dayton, escutei uma vez em Visália, de um W6 que morava numa propriedade que tinha uma colina, nos anos 50 ou 60, eu acredito que seja mais para os anos 60, porque era uma linha S, e esse cara encheu a linha S dele de servomotor, em tudo quanto é coisa. Eles faziam sintonia à distância, através de motores que viravam e que estavam enfiados no botão de volume, no botão de sintonia, no botão de placa, de carga. E ele levava os sinais, quer dizer, os comandos dos motores, os sinais de áudio, de ida e volta, ele levava para a casa dele, que estava a algumas centenas de metros. Então, o que ele usava? Ele usava um fio. Vamos representar isso com um fio. Né? Então, se você imaginar que o radioamador está conectado à sua estação através de um fio, esse fio pode ter 1 metro, 10 metros. 1 metro ele está dentro da própria estação, 10 metros ele está no quarto do lado, 100 metros ele está na esquina, 1 quilômetro ele está em outro bairro, 100 quilômetros ele está em outra cidade, 1000 quilômetros ele está em outro estado, 10.000 quilômetros ele está em outro país. Não muda nada. É a distância que ele está do controle e da fonia ou do CW que ele está mandando para dentro da estação. Né? Então, a gente diz que isso é o fio da remota. Agora, esse fio mudou. Não é mais um negócio do W6. Existe um fio tecnológico. Você tem outros meios de você estar operando uma estação remota, que pode ser fibra ótica, pode ser um enlace de UHF, pode ser o Starlink, que hoje é um satélite que é funcional para isso, via internet, mas via satélite. Então, na realidade, o que aconteceu de prático é que a internet se tornou o fio tecnológico mais disponível e mais barato para a gente fazer isso. Né? Esse aqui a gente vai mostrar algumas fotos depois. Esse é o Marvin, talvez o pessoal do Maratona conheça ele. Né? Ele tem uma estação surpreendente, remota, que eu vou mostrar as fotos depois, mas como é que funciona? É um fio comprido. Né? E o que vale? Vale onde está a estação. É lá que a estação tem que ser a estação licenciada. Né? Então, se você está, por exemplo, operando remoto numa estação na Bahia, você deve ter uma licença para a Bahia. Você está longe e você é um operador com fio comprido. Tá? Então, assim, há impedimentos. Alguém que fala que não possa fazer isso? Então, eu peguei 3 exemplos. O primeiro é o regulatório, que é a nossa agência, como tem as outras agências de outro país. Na Anatel não há impedimento nenhum. A Anatel quer que você tenha uma licença para onde é que você está transmitindo. Ponto final. Então, você não tem impedimento nenhum. Para diplomas e concursos, né, eu peguei o DXCC, que desde 2015 está no regulamento que você pode usar a estação remota. Desde que transmissão e recepção esteja num círculo de 500 metros. Então, em relação a esse diploma específico, cada diploma tem um regulamento. Esse é um diploma icônico, você não tem problema nenhum. E quanto a contest, também peguei o regulamento de um contest icônico, que é o CQWW, que lá no item 9.5 também estabelece a possibilidade de você trabalhar remoto. Ou seja, não tem impedimento nenhum. As pessoas que se acham que isso não está certo, ou que tem algum problema, existem problemas éticos, de você, por exemplo, escutar num continente e transmitir em outro, coisa assim, mas isso é outra coisa. Você não está sendo ético, porém, impedimento não há algum. Agora, por que você vai construir uma remota? Tem uma lista.
de motivos de construir uma remota. Eu estou colocando na minha lista. O meu maior problema de construir uma remota foi ruído. Eu moro em cidade, o ruído da onde eu moro hoje, até hoje ele subiu uns 20 dB. Eu tenho certeza porque eu venho medindo. Então, você veja, cada década eu perco 10 dB. Faz 20 anos que eu venho vendo isso. Chegou um ponto que eu não aguentei mais, eu briguei com energia elétrica, eu troquei lâmpada de vizinho, eu fiz um monte de coisa. Só que isso daí cresce numa velocidade maior do que eu possa fazer alguma coisa. Então, a gente tem problemas de rede elétrica, que hoje, para mim, são os mínimos, porque tem outros problemas que são talvez mais graves e que você não possa fazer nada. Lâmpada LED, refletor LED, que estão na casa das pessoas, que compraram dentro de lojas, e eu não tenho como eu arrancar aquelas lâmpadas de lá. Painel solar, infelizmente existem inversores de painel solar que são problemáticos. Coisa que nós não temos no Brasil ainda, mas que se fala lá fora que é um problema, é carregador de bateria de carro, que também inversor. Nós temos hoje muito pouco, mas sei lá, quando a gente tiver um monte, como é que vai ser, né? Fontes chaveadas em geral, eletrodoméstico tipo inverter, agora a gente tem ar-condicionado inverter, lavadora de roupa inverter, aquele negócio lá tem inversor dentro também, né? Ou seja, tem um monte de coisa que gera ruído. Quem mora num prédio com 80 apartamentos, imagina como é que está nisso. Quantidade de coisa que tem lá dentro que você não controla, né? Bom, outras dificuldades, cada um põe na lista que quiser. Tem lugar que você não pode operar. Está cheio de gente aqui que mora em prédio, que eu sei que tem restrição, ou nunca deixaram, ou deixam mais ou menos, né? Então, restrições de condomínio. Ah, não, tudo bem, vou para uma casa. Mas a casa cabe antena? Tamanho do lote? Tem uma questão de preço, né? Uma casa muito grande para caber antena. Aí o cara compra a casa, tal, do lado, enfia um prédio do lado, né? Mata a transmissão, a recepção do cara. O cara achou um negócio bacana para ir, só que é um buraco. O buraco que eu falo é topográfico, ele está dentro de um vale. Aí tem problemas de topografia. Eu não sei como está no lugar de vocês, lá em São Paulo, eu sei porque eu já fui objeto disso, que eu já veio vizinho querendo saber onde é que está a permissão da minha torre. Eu passei por uma ação judicial, inclusive, né? Por quê? Porque hoje tem um paradigma das estações radiobases que tem a permissão. Motivos que você tem para você não estar dentro de um lugar adensado, por exemplo, né? Isso aqui, esse cara aqui, ninguém leva em consideração. O pessoal que é do ramo sabe daquilo que eu estou falando, que é você ter irradiação em pessoas. Existe uma norma aqui e que diz quais são os níveis máximos de radiação em pessoa. Eu vou lhe garantir, porque eu já fiz isso comercialmente, profissionalmente, que estação de HF, com antena do tamanho da nossa, com as potências que a gente usa, nas casas, ninguém passa nisso. Tá? Então, quer dizer, se você morar em um prédio, você vai irradiar todo mundo. A gente preenche aquele negócio do jeito que a gente quiser, diz que está com 50 watts e assim vai. Mas põe lá 1.500 watts, pega a antena, calcula a distância certinha, usando aquelas formas simplificadas que tem lá, você vai ver que não é todo mundo que passa, não, né? Bom, vizinhança, TVI, isso já, talvez hoje a gente tenha menos, mas quantas pessoas tiveram problemas de TVI, de briga com o vizinho? Eu estou colocando aqui um monte de razão para você não ter estação em casa. Tá? Oi, para a gente ficar na mesma página, eu vou separar as categorias de estação remota. Existem as estações remotas assistidas. O que é a estação remota assistida? Pô, é na sua casa, é na casa do seu pai, na casa do seu filho, no sítio do seu amigo. Tem gente, né? Existem as estações não assistidas, que eu vou comparar um pequeno satélite, porque é a estação que você não vai. E é caro, é longe. Né? Então, você tem essas duas aqui, ó. Esses dois tipos aqui. Por quê? Porque esse tipo aqui, tem alguém que pode resetar um modem, tem alguém que pode virar antena, tem alguém... Então, é uma estação que você faz mais fácil. Essa aqui é mais complexa. Bom, essa estação remota que todo mundo tem em casa. Todo mundo tem. Todo mundo aqui opera remoto se quiser, né? É a estação remota mais simples que tem. Eu escolhi aqui alguns itens, pode variar em função daquilo que as pessoas têm, né? Mas uma estação remota simples, ela tem a remota em si, que é uma remota assistida aqui, e um lugar de controle, onde você vai operá-la. O que você tem que ter nessa estação remota?
Você tem que ter uma antena que você não tenha que virar chave nenhuma, ou ela está sempre na mesma banda. Um transceptor, aqui, que tem a ligação via CAT, áudio PTT com um computador ou qualquer CPU, né? Pode ser um Raspberry Pi, pode ser qualquer coisa. Esse negócio aqui ligado através de um modem na internet. Nesse computador, e eu estou dizendo que as estações mais simples são estações digitais, para modos digitais, porque não tem transferência de áudio e nem de telegrafia de um canto para o outro. E aqui você roda o software digital que você quiser, e você vai instalar um remote desktop, aqueles que permitem você entrar remotamente de um computador com outro. Toda hora que o pessoal fala de NDesk, mas tem um monte, tem TeamViewer, NDesk, Chrome RDP, tem um monte. E você, esse lado aqui é da remota. Quem não tem isso? Quem não tem isso? Todo mundo tem isso. Você não tem um computador ligado no rádio, pô? Né? Do lado da operação, nada mais é necessário do que um computador ou um celular ligado na internet, onde você também possa usar o teu TeamViewer, o NDesk, para você entrar nesse computador, como se fosse o operador local dele, e você vai operar o software de digital que está aqui. Ó. Todo mundo tem isso. Aí você quer operar o rádio, eu quero ver se o rádio está saindo com a potência certa. Usa qualquer coisa, usa aqui é um 590, pode usar o RCP 590, TR Manager, FL Rig, Commander, usa qualquer coisa para você falar com o rádio aqui, que também você controla o rádio pelo CAT. Né? Então, essa é a estação remota mais comum que tem, todo mundo tem. Bom, quando o pessoal pergunta para mim o seguinte, pô, fazer uma remota é difícil, não sei o quê, o que é difícil? Como é que eu vou botar o rádio para ficar remoto e tal? Gente, o rádio é a coisa mais fácil que tem, você usar um rádio remoto. Eu me refiro agora a quando você quer usar todos os modos. Né? Você tem que fazer certas coisas para você usar todos os modos. Você tem que transportar áudio, você tem que mandar a telegrafia, que é um negócio mais complicado. Mas essa aqui são algumas soluções. Tem uma aqui, inclusive, que está instalada, que é o Flex com Maestro, que é uma solução interessante. Mas a Icon tem a solução própria dela, que é o RSBA1. A Remote Rig, que é a solução que eu uso, ela usa 2 modems para você operar vários tipos de rádio, né? Remotamente. A Elecraft tem aquela solução que já tem um tempo, que é o K30. O MB1, que é um rádio russo, ele é um computador, então ele já é um rádio que naturalmente você opera remoto com ele. E a ESO soltou um negócio que eu não conheço, talvez vocês conheçam, que é o SCU LAN 10, que é uma solução para você operar o FTDX 10 e 101, é uma caixinha externa. Então, assim, solução para você operar o rádio remoto, full, tudo, existe pronto. Né? Aonde que está o problema? O problema está aqui. Ó. Quando você quer fazer essa estação, fazer tudo o que você faz, imagina quando você vai operar, quem não está acostumado a operar remotamente, vai lá, liga a estação, liga o rádio, liga a fonte, troca a antena, vira a antena, a quantidade de coisas, sintoniza o amplificador, quantas coisas que você faz na mão, que acabou. Você vai ter que fazer isso remotamente. Né? Então, a confusão é fazer isso aqui tudo. É ligar e desligar os equipamentos, é chavear as antenas. E parte disso aqui vocês viram ontem. O Rafael, da Rádio Eng, mostrou para a gente os dispositivos que ele tem. O Celso mostrou os dispositivos que ele tem. Inclusive, eu uso esses dispositivos. E você tem que chavear, você tem que controlar as antenas dinâmicas, se for uma antena stepira. Você tem que controlar o rotor, você tem que... proteção. Estação remota não tem ninguém para desconectar a antena, a não ser o André aí, que tem um... E tem os cupinchas dele lá, que desliga a antena, o cara vai lá e desliga a antena. Mas você tem que fazer tudo isso aqui, ter câmera, ter sensor e tal. Esse é o problema. E no momento que você vai se dedicar a fazer isso tudo aqui, você tem que esquecer tudo que não é gerenciável. Aquele linear bonito que cheira, a válvula fica vermelha, você faz assim, esquece esse treco. Né? Você vai ter que trabalhar com coisas que tem plug para você enfiar na rede, uma serial USB, para você fazer um gerenciamento externo. E fazer a mesma coisa que você faz na sua casa. Ok?
Bom, eu coloquei o que eu conheço, né? Esse é o diagrama que está, inclusive, no QRZ.com, é o diagrama em blocos da minha remota. É um monte de soluções que você vai fazendo ao longo do tempo. Você vai mexendo nisso, mexendo naquilo, mexendo não sei o quê. Eu não vou nem passar aqui, mas mostrar que ele vai evoluindo esse negócio. Eu quero destacar aqui que eu uso os contadores de rotor do Rafael. Aqui, eles não me deram uma figura, mas eu uso um produto deles, que é o terminal server que o pessoal faz. Esse aqui é outra figura, mas eu uso a mesma coisa. Esse aqui é do Celso, lá da RAM Plus, né? E eu controlo a estação inteira. Hoje a minha estação é uma estação satélite. Já faz quase 3 meses que eu não vou lá, né? Eu não tenho ninguém que vai e faça as coisas. Então eu tenho certeza que as coisas funcionam direito. Tem câmera, tem sensor, tem um monte de coisa. A minha estação, ela está... Quando eu resolvi instalar essa estação, eu fui procurar um lugar para eu fazer isso. Porque o meu conceito é o seguinte: estação da minha casa vai morrer um dia. E eu fiz aí um acordo com o Fernando, com o Ricardo, que operam a PX2A. A minha estação está numa estação de contest, né? E por quê? Porque as exigências para você fazer uma estação remota, na minha cabeça, começa com isso aqui, ó. Porra, eu não vou sair da minha casa que é cheia de ruído para ir em outro lugar que está cheio de ruído, né? Então eu tenho que procurar um lugar, normalmente um lugar, assim, um sítio, um lugar mais distante, onde você não tenha ruído humano, né? Aí você tem a parte de segurança, tem que ser um local seguro. Para o Atilano, ele vai dizer o seguinte: a primeira coisa tem que ser um lugar seguro. Eu acho que esses dois negócios aqui andam juntos. Tem que ser seguro e não pode ter ruído. Para mim é isso aí, porque se isso aí for contemplado, o resto eu dou um jeito, né? Tem que ser um lugar desobstruído. Por quê? Pô, eu não vou botar uma estação remota num lugar que tem obstrução, morro, prédio, não sei, né? Eu preciso ter um lugar bacana. Tem que ser de fácil acesso, que eu tenho que ir lá de carro, então não pode ser em cima do morro, que eu tenho que carregar as coisas na costa. Tem que ter energia elétrica estável, de preferência. Você pode operar com energia solar. Eu vou mostrar uma que opera. Mas te dá mais trabalho, né? Mais restrições de potência que você pode usar e tal. Então, em relação ao local, eu acho que isso aqui é o mais importante. Pode ser que não seja uma lista perfeita, mas eu acho mais importante. Aí você precisa do fio, né? E o fio? A internet, né? O pessoal fala em geral, porque na realidade você precisa ou não precisa, depende das coisas que você faz, que você precisa de 1 megabit de subida e descida, download e upload, para você fazer todos os modos. Tem gente que opera com 4G, tá? Tem várias estações remotas que eu conheço, eu vou mostrar uma, funciona com 4G e funciona bem. Você precisa ter uma latência baixa, quer dizer, você tem que ter uma internet rural, provavelmente essa estação tua vai estar numa área rural. Em certos estados tem internet no estado inteiro. Por quê? Porque você tem fazendas, tudo é a base de comunicação, né? Nos tratores tem comunicação, tem tudo. Então você vai encontrar nos lugares mais avançados da parte rural, internet disponível. Latência é o tempo que você manda uma coisa e chega lá. Então, por exemplo, você imagina que você manda um traço de telegrafia e demora 1 minuto para chegar lá. Meu, é impossível você operar uma telegrafia com uma latência dessa, com um delay desse. Então, você precisa ter uma latência baixa. Para FT8 e tal, é muito mais tranquilo, você pode ter latências muito mais altas do que isso, mas para você operar SSB e CW, você precisa ter uma latência dessa. Como é que você sabe? Você põe lá, liga, tem um medidorzinho que mede isso para você. Qual é a latência que você tem naquela conexão. E quem quer operar todos os modos, vai precisar de um IP público, em geral. O que é o IP público? É um IP, você sabe, todo mundo sabe o que é o IP, que é aberto na rede, quer dizer, ele é visível pela rede, ele não está escondido, onde você não consegue fazer nada. Existe uma outra camada, ou um firewall, alguma coisa que você não consegue passar. Então, normalmente, você tem que ter. Ele não tem que ser IP fixo, ele tem que ser público. Ele pode ser dinâmico, ele pode variar. De manhã é um, chega à tarde é outro IP. Você tem meios de você saber quando é que o IP mudou e resgatar esse IP.
Mas você precisa ter isso aqui. Isso aqui não é muito complicado hoje, já foi muito complicado antigamente. Tá? E esse que você tem que tomar cuidado. Bom, qual é o benefício, né? O benefício da remota é você ficar livre. Você faz QSO da onde você quiser. Ah, mas eu não sou DXista. Não, você pode fazer QSO de rodado, o que você quiser, onde você quiser, que tipo conteste, onde você estiver. Eu já fiz QSO e DX de praia, de restaurante, escondido da minha esposa. Estava no celular fazendo um paizinho novo aqui, e eu estava lá e ela não estava nem vendo, ela achou que eu estava lendo alguma outra coisa. De aeroporto, na beira de estrada, olha, esse rapaz aqui parou o carro no meio da estrada para fazer um país novo. Do hotel, do trabalho, da festa de criança, que é um saco, da casa da sogra, e eu não sei quem fiz no banheiro também. Né? Eu vou adicionar aqui cemitério. Esse eu não tinha pensado ainda. Mas... Bom, a conclusão. Gente, uma coisa importante, né? O cara fala assim, eu quero fazer uma remota, tá? Me dá uma remota aí, quanto custa? Não tem isso, gente. Não tem remota para comprar. Existem soluções para você ou fazer ou você pegar e comprar, né? A remota é radioamadorismo puro. Antigamente o pessoal pegava o ferro de solda. Hoje você tem que aprender as coisas, você tem que aprender o que é rede, IP, ir fazendo, ir comprando um negócio, mexendo. Nada é muito caro individualmente. Se você... Hã? Enfim, e você tem que ir usando as tecnologias conforme as tecnologias aparecem. Né? Então, radioamadorismo, é experimentar. Eu aprendi muita coisa, eu passei anos entendendo. Eu não sou um cara de rede, eu tive que entender rede, pô. Né? Para você ter que abrir porta, fazer não sei o quê. E você vai aprendendo. Cada mês você aprende uma coisa até que você chega numa remota satélite. Bom, eu vou mostrar aqui umas 4 ou 5. Essa eu acho que é icônica, por isso que eu quis pegar e mostrar. Essa é a remota do Marvin, é uma satélite. Esse cara tem uma torre de 30 metros, com uma antena de 20 metros, de 18 metros de boom. Eu acredito que é uma antena grande, né, Tilano? São seis elementos. Esse cara opera com a estação no armário, TS-480, que é o mesmo rádio que eu uso, Remote Rig, um linear de 1 kW aqui. Ele opera em casa, vocês chegaram a ver ele lá falando no microfone lá. Em 2020 ele ganhou maratona, com isso aqui, de casa. Em 2022 também, ele ganhou agora. Com isso aí, ó. Tá? Essa é a minha, né? Não podia deixar de colocar a minha. A minha está lá na PX2A, é um hack, que eu já levei até para Tirana. A minha primeira remota mesmo foi na casa dele. Eu queria botar em outro lugar, falei, posso botar aí? Né? Porque lá tinha gente para me ajudar. E essa é onde a remota é isso aqui é onde eu normalmente opero. Essa é a remota mais icônica que eu conheço. Alguns conhecem o Bruce, já viram esse indicativo aqui, porque ele faz muito 6 metros. Aqui, ó. O Bruce tem a concessão de uma ilha na Baía de Paraty, né? Então, ele montou a remota dele na ilha. Ele não tem energia, é tudo com painel solar. E pode ver que da ilha você não consegue ver nada, né? Você não consegue ver as coisas dele, porque ele não quer que ninguém passe aqui e veja que tem coisa. Ele tem antena de fio, até você ver aqui, talvez dá para você ver também no fio aqui, ó. Isso aqui é uma antena de fio dele. Ele tem um caseiro que vai lá de vez em quando, e não tem mais nada remoto do que isso, gente. Ele está dentro de uma ilha. Remota, e para ele ir de lá, ele tem que pegar o carro e ir até Paraty, catar um barco para chegar e mexer lá. 2 satélites, é o único que tem os 2 satélites. Uma de 3 que vai ser uma remota na Lua. Esse aqui. E ele tem 4G, ele tem uma antena de 4G virada para Paraty. Ele controla a remota dele assim. E ele tem um 4G antigo, que o IP é público. Não é CGNAT. Você não sabe daquilo que eu estou falando. Se você pegar o celular hoje, infelizmente, você não tem IP público mais. Né? Essa é a remota do André. Eu chamei de remota Tupiniquim, porque mostra como um cara pode ser inventivo. O André tem uma estação remota de alta performance, ele está muito bem em 6 metros, tal,
E entre as coisas que ele faz tupiniquim, eu queria fazer aqui um highlight nisso aqui. Esse é o controlador de antena dele. Esse aqui. O que ele fez? Isso aqui custa R$200. Isso aqui é um negócio de domótica que você usa em casa para ligar e fechar relé da Sonoff. Quem já usou Sonoff aí sabe o que é isso, né? Aí o que ele faz? Ele põe esse negócio, tá aqui o botão da esquerda, da direita. Ele passou um fio aqui, conectou os relés nas teclas do comando aqui. E para ele ver onde está a agulha, ele tem uma câmera. Você quer um treco mais tupiniquim que isso? E o pior é que essa coisa funciona. O pior é isso, né? Mas o André, ele tem uma estação assistida, porque a estação dele está onde ele trabalha, né? Pô, essa estação aqui, todo mundo já falou com ela, pô. E vocês estão falando remota, não sei se vocês sabiam. Um dos operadores, o cara que mais toma conta dela é esse cara aqui, é o Adrian, que é do Araucária também, um amigo nosso. E eles montaram uma remota lá por alguns motivos. Um dos motivos é que na ONU, você não entra a hora que você quer. Você entrar lá, quem já foi lá depois do 11 de setembro? Pô, você passa em raio-x 1, raio-x 2, te revista, te não sei o quê. Aí os caras falam assim, bom, de vez da gente ter que ir lá, a gente faz uma remota. Eles usam o Flex, ela está no topo da ONU aqui, usa uma Big IR, até que pifou um dia desse, eu ajudei ele a descobrir o que estava acontecendo. E ele e os outros operadores operam de casa, né? É um exemplo de uma necessidade. É isso, gente, remota está ao alcance de todo mundo, é o futuro. Para a gente botar a criançada, para a gente pegar... Para a gente botar a criançada na remota, a gente tem que passar por esse negócio aí. Oi.